Silvio Navarro, há pouco você já mencionou ao menos dois nomes que Lula poderá, a partir de agora, com a saída de Luiz Roberto Barroso, que ele poderá indicar para o Supremo Tribunal Federal. São eles Rodrigo Pacheco, senador, e também o do chefe da AGU, Jorge Messias. Pois é, em relação ao Rodrigo Pacheco, quem trouxe o nome para o debate, talvez já antecipando, antevendo, ou já soubesse dessa aposentadoria precoce de Luiz Roberto Barroso, foi o decano da Corte, Gilmar Mendes, que é quem dá as cartas no Supremo Tribunal Federal. Há bastante tempo, Gilmar Mendes manda no STF. Cada um ali tem a sua posição. O ministro Alexandre de Moraes é o delegado da corte. Poderia até citar outros nomes aqui. Mas o Gilmar Mendes é quem dá as cartas, é quem define o jogo. Em relação ao Jorge Messias, é um sonho do PT. O PT quer um ministro do STF para chamar de seu. E o Jorge Messias é um soldado do partido, ele é o Messias da Dilma Rousseff, aquele que não conseguiu entregar o papel ao Lula na época da Lava Jato. E o Messias tem feito toda essa aproximação com o STF já no cargo de advogado-geral da União, inclusive avançando contra prerrogativas constitucionais da própria AGU. Ele tenta se aproximar o tempo inteiro dos ministros do STF. Isso é bolsa de apostas, né, Daniel? Aquilo que circula em Brasília e não é de hoje. Só queria trazer um dado que eu acho que a gente não pode descartar nessa hora em relação à aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso. Desde que o governo americano, a partir do momento em que a Casa Branca passa a cancelar vistos de ministros do STF e impõe sanções mais pesadas a Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky, quando a Lei Magnitsky avança para a esposa, a mulher de Alexandre de Moraes Viviane Barsi, para o escritório da família de Moraes, para a empresa Lex, a partir daí Barroso muda completamente a sua postura. Todo o Supremo ficou choroso, como dissemos aqui, é verdade, mas Luiz Roberto Barroso, em entrevistas e ao deixar a cadeira de presidente do STF, ele deu uma série de entrevistas, jornais, programas de televisão, ele foi em todos. E ele sempre mencionou a preocupação com o envolvimento da família em sanções. E ele tem uma empresa, o nome tá até, anotei aqui, ó, Telub. Seria T de Tereza, Lu de Luana e B de Bernardo. Os dois filhos, Tereza, a mulher falecida, a ex-mulher dele. Essa empresa, isso é uma offshore. Uma offshore que tem, por exemplo, um apartamento avaliado em 4 milhões de dólares em Miami. Mas tem outros negócios. O filho dele, Bernardo, é diretor associado do banco BTG. É diretor em Miami, nos Estados Unidos. Ele decidiu não voltar para os Estados Unidos para não correr o risco de ser barrado na imigração. Não há uma sanção explícita em relação à família de Barroso, mas decidiu não correr o risco. Talvez tenha um grande cálculo nessa história para que Barroso se aposente precocemente, que é impedir a sanção Magnitsky contra a família, contra os negócios da família, ou seja, uma proteção patrimonial e pensando nos filhos, para que os filhos não sejam sancionados porque o Supremo Tribunal Federal é cúmplice do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. E isso, o secretário Marco Rubio e a Casa Branca, Washington, já deixou isso muito claro. Quem colaborar com o sancionado, quem colaborar com o violador de direitos humanos, também será punido.